Bom dia, pessoal. Hoje é dia de Santa Ceia e de série nova. Então fique aí com a gente, clique em like, compartilhe o link e vamos buscar juntos o presente que Deus tem reservado para a gente hoje. Tá? A reunião online de hoje começa logo depois da vinheta. E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à reunião online de hoje. Hoje começamos uma nova série de mensagens. Depois de explorar alguns pontos fundamentais para a nossa formação, do nosso caráter como discípulos de Jesus, hoje começamos uma série que mescla estudo bíblico com aplicações práticas da Palavra de Deus no nosso dia a dia. Na série Navegando, Meditações sobre Provérbios, vamos buscar sabedoria do alto que pode nos ajudar nas nossas tomadas de decisões diárias. Eu tenho certeza de que será uma bênção e eu quero muito a sua participação. Hoje é dia de Santa Ceia, mas não celebraremos Santa Ceia virtualmente. Nós nos reuniremos presencialmente às 5 da tarde aqui em Miami e eu sugiro que vocês que nos acompanham online a partir de outros lugares, que procurem uma igreja local hoje à noite para participar da Santa Ceia e receber ainda mais da graça de Deus. O único recado do dia é o seguinte: essa semana nós teremos a conferência anual da Igreja Metodista Unida da Flórida, a primeira presencial desde o início da pandemia. E lá eu serei comissionado presbítero provisório, um passo importante na minha jornada pastoral dentro da Igreja Metodista Unida. Peço a oração de vocês porque eu e minha família estaremos viajando para Lakeland e se vocês quiserem, vocês poderão também acompanhar o culto cerimonial de ordenação no sábado a partir das 10 da manhã, no horário de Miami, através do site da conferência. Então, fica aqui o convite. Sem mais delongas, eu quero convidar você a preparar seu coração e mente para que possamos adorar a Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, seja por palavras, pensamentos ou atitudes, Pai. Nós queremos nos apresentar diante de Ti verdadeiramente como somos, e pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu venha nos limpar, nos lavar e nos preparar para que nós possamos ouvir a Tua voz nessa reunião online de hoje, Senhor. Fica conosco nesse dia, fala conosco, recebe as nossas angústias, os nossos pedidos, Senhor, as nossas intercessões pelas pessoas amadas e queridas, pelos nossos familiares. Nós apresentamos, Senhor, os nossos sonhos diante de Ti, te pedimos, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho, abre portas, Senhor, para que nós possamos frutificar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, nós te pedimos nessa oração, Pai. Amém. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado, zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim parecido contigo. Então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo.
conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação, seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, transforma o meu eu nesse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Senhor, quero me parecer contigo. Seria tão bom. É isso aí, povo querido e abençoado da PMB e adjacências. Nós começamos hoje uma série de mensagens chamadas Navegando, explorando o livro de Provérbios. E eu quero dizer que eu estou muito contente, muito animado, porque eu gosto muito do livro de Provérbios, gosto muito do livro de Eclesiastes, gosto muito dos livros de sabedoria da Bíblia, né? Foram muito importantes na minha formação cristã, e é especialmente importante porque eu entrei em muita furada também por conta desses livros, né? Porque eu tinha aquele costume que me foi ensinado, eu não sei se você aprendeu da mesma maneira, eu digo não faça isso, mas eu fiz, né? Eu costumava muito fazer minha devocional diária, orando a Deus, pedindo uma orientação, pedindo que a palavra de Deus falasse no meu coração. Aí eu pegava a Bíblia assim, abria numa página, normalmente caía ali no livro de Provérbios, ou então eu pegava a caixinha de promessas, que eram Salmos ou Provérbios, e aí até já decidi namorar a partir desse método, ou seja, não faça isso, dá sempre não, mas quase sempre dá bastante errado, né? Eu tenho alguns traumas relacionados a essas técnicas, mas eu gosto muito dos livros de Provérbios e do livro de Eclesiastes, porque realmente são livros de sabedoria, né? Onde nós nos inspiramos e encontramos a voz de Deus por ali. Então, nessa primeira mensagem de hoje, eu quero começar compartilhando um versículo somente, que é um versículo que eu gosto muito, inclusive que inspirou uma música minha que começa com a seguinte frase: saber é conhecer, entender é viver. E está baseado em Provérbios, capítulo 10, versículo 9, que diz: o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, ou seja, o conhecimento de Deus, é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o seu verdadeiro entendimento, é o entendimento. Então, queridos, eu quero começar com a primeira mensagem de hoje, justamente para evitar as interpretações duvidosas, como eu, por exemplo, tive muito na minha adolescência, por essa técnica de abrir o livro, e por ter um temor a Deus e realmente levar a sério as coisas que eu compartilho, as coisas que eu digo como pastor. Eu quero nessa primeira mensagem, nessa primeira meditação, simplesmente dar um panorama, porque essa série de mensagens ela é mais tem uma característica um pouco maior como estudo bíblico. Não é tanto aquele sermão tradicional. Então a gente vai estudar um pouquinho e buscar uma aplicação para o texto bíblico, no texto bíblico para as nossas vidas. Mas então eu quero deixar alguns
algumas pedras fundamentais na mensagem de hoje para a gente poder entender o livro de Provérbios e talvez, se você não entenda assim ainda, isso faça grande diferença na sua vida. Então, a primeira coisa é a visão geral. É entender que o livro de Provérbios não é um livro profético. É importante a gente entender os gêneros de cada livro da Bíblia. Existem livros históricos, existem livros que são considerados livros de Moisés, os livros da lei, que eles estão mais focados na formação do povo de Israel, antes chamado povo hebreu, e a criação de um sistema de nação, sistema de leis, após 400 anos de escravidão. Você tem livros históricos falando da jornada, né, de conquista de Canaã, de formação dos reinos, divisão dos reinos. Você tem os livros de sabedoria e poesia, que são Salmos, Jó, Eclesiastes, Provérbios. Né? E sabedoria especificamente é Jó, Provérbios e Eclesiastes. Você tem Canto dos Cânticos, né? Que tem gente que trata Provérbios como um livro de poesia. Não é poesia, é um livro de sabedoria. É diferente. Você tem os livros dos profetas maiores, menores, enfim, é importante a gente identificar o gênero literário do livro bíblico, porque cada gênero tem a sua característica, o seu objetivo. E o gênero do livro de sabedoria é oferecer conceitos e sabedorias inspiradas pelo divino para que a nossa vida seja mais frutífera na Terra, né? Para que a gente viva melhor, para que a gente viva com mais sabedoria. Então, o livro de Provérbios é uma coleção de dizeres de sabedoria, né? É uma coleção de ditados populares, se você quiser assim chamar, mas é uma coleção de ditados populares, digamos, com inspiração divina, ou preocupados com os valores e a ética divina, com os valores e a maneira de viver que o divino espera de nós, né? O que o Deus verdadeiro espera de nós. Então, os autores desse livro são vários, não é só Salomão. A gente costuma pensar que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. Não, Salomão foi um dos autores. Como eu digo, o livro de Provérbios é uma coletânea. Então, tem vários autores. Então, você tem em Provérbios 1:1, é muito claro, Salomão se intitula aí como autor, mas no capítulo 22, versículo 17, você percebe que são sábios anônimos colocando as suas sabedorias. Os servos do rei Ezequias, também você tem Agur, você tem o rei Lemuel no capítulo 31. Enfim, são vários autores, ou como eu disse, são coletâneos, encontraram textos dessas pessoas oferecendo palavras de sabedoria, compilaram em um, e aí está o livro de Provérbios. E qual é o contexto? Essa coleção de ditados de sabedoria, importante dizer, ela não se limitava ao território israelita, né? Ao contrário, havia correlações dos dizeres de sabedoria em outras culturas do Antigo Oriente Próximo. O que eu quero dizer com isso? Existiam os ditados de sabedoria do Egito, os ditados de sabedoria das nações da Mesopotâmia, os ditados de sabedoria de Canaã, de Israel e dos arredores. E muitos desses ditados, desses dizeres, eram comuns, tinham ressonância. Não é uma coisa que Deus ditou para alguém, para o rei Salomão, para o rei Lemuel, ditou uma sabedoria, guarda isso, escreve isso, e a pessoa vai lá, tipo Chico Xavier, e escreve. Não, são reflexões da vida. Pessoas que têm uma vivência e buscam viver de acordo com a vontade de Deus, e aí escreviam esses ditados, e curiosamente existe correlação, não é uma coisa exclusiva do povo hebreu. Inclusive, quando a gente faz o estudo comparativo dos provérbios no Antigo Oriente Próximo, o primeiro de todos são as instruções de Amenemop, um egípcio, né? Um imperador egípcio. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, esse contexto, que é uma coleção de ditados populares, de sabedoria popular,
A gente acredita que com inspiração divina, mas não como ditado divino, tá bom? E que há uma diferença fundamental, portanto, apesar de ter essa semelhança, né, o Egito tinha seus livros de sabedoria, Mesopotâmia, todos tinham seus livros de sabedoria, seus dizeres populares de sabedoria, existe uma diferença fundamental entre esses livros bíblicos, Jó, Provérbios e Eclesiastes, e aqueles outros. Né? Por quê? O tema é o temor ao Senhor, né? O Deus verdadeiro, ou seja, a ideia de que o Jó, Provérbios e Eclesiastes, eles enfatizam o temor ao Senhor, a esse Deus verdadeiro, que é o que nos motiva a buscar a sabedoria, porque no livro de Provérbios a grande questão é seja sábio, não seja tolo. Né? Então o objetivo é te inspirar a buscar a sabedoria divina. Por quê? Porque o Deus verdadeiro é tão poderoso, tão grande, que deve ser temido. Portanto, seja sábio, não seja um tolo diante desse Deus. Então, essa é a grande diferença da sabedoria desses livros, Jó, Provérbios e Eclesiastes, em relação aos outros livros de sabedoria das nações ao redor. Então, aqui agora eu quero definir para você o que é o livro de Provérbios e o que não é o livro de Provérbios. Como devemos ler o livro de Provérbios e como não devemos ler o livro de Provérbios. Para evitar heresias, basicamente, né? Para evitar tolices, para evitar coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Primeira coisa, o que são os provérbios? Provérbios são declarações genéricas. Tá? São declarações genéricas que ensinam valores e virtudes consideradas divinas, ou seja, agradáveis a Deus, vamos dizer assim, né? Mas são declarações genéricas, não é um comando, não é um mandamento como a lei de Moisés. É uma coisa que a pessoa medita, sente no seu coração, interpreta algo na sua vida e fala, isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. A pessoa, ela escreve, pum, e vira um ditado popular e hoje está dentro dos livros de Provérbios. O que é esse livro? Ele tem ele oferece um claro contraste, uma diferença bem grande entre o que é ser sábio, entre o que é ser tolo. E a importância de se caminhar, viver como um sábio e evitar viver como um tolo. Né? Oferece a sabedoria como um alicerce de uma vida boa, ou seja, buscar ser sábio, buscar essa vida de sabedoria para que a sua vida seja boa, que a sua vida seja frutífera, para que a sua vida seja agradável a Deus. E é o que nós fazemos hoje, né? Nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, agradando a Jesus, né? E isso é uma tentativa de viver com sabedoria, obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Isso é sabedoria para a gente hoje. Né? E aqui fica muito claro, a partir do livro de Provérbios, que a nossa sabedoria ela é evidenciada pela maneira com a qual nós vivemos e não pelas coisas que a gente diz. Sabe? É muito fácil, especialmente eu digo isso, repito, porque os adultos, os idosos, têm grande dificuldade de entender isso. O jovem de hoje, ele tem acesso à informação e a conhecimento num nível que nós nunca tivemos. Então, para eles é muito fácil identificar hipocrisia, quando alguém prega uma coisa e vive outra, quando alguém distorce uma coisa para justificar as suas atitudes nefastas. Isso sempre aconteceu, isso é tolice. Né? Então, a nossa sabedoria ela é evidenciada da maneira como nós vivemos. A nossa prática de vida fala muito mais do que as palavras que nós dizemos. Né? E é o que nos leva à grande dinâmica do livro de Provérbios, que vai de encontro, de encontro no que eu digo, em oposição ao que muitos de nós pensamos popularmente. Porque o que nós pensamos? Sábio é aquele que sabe de tudo. É aquele capaz de ensinar. É aquele capaz de dizer, faça isso, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Mas o livro de Provérbios, ele mostra que o sábio, na verdade, é aquele que sabe ouvir. Se a gente analisar bem, com carinho, o sábio
ele é alguém que está aberto a aprender e a se transformar e a se adaptar constantemente. Não é o que está numa posição de arrogância, de ensinar o tempo inteiro. Não, ao contrário. Sábio é a pessoa humilde, que busca encontrar Deus, encontrar sinais de Deus no seu dia a dia. E, portanto, mudar os seus caminhos, mudar os seus rumos de acordo com a vontade de Deus. Então, o sábio é um eterno aprendiz. O sábio é um discípulo. Né? Então, a grande ferramenta do sábio não é a sua quantidade de conhecimento. A grande ferramenta do sábio é a sua capacidade de escutar. Aquele velho ditado: a gente tem uma boca e a gente tem 2 ouvidos. Né? Então, a gente tem que ouvir mais do que falar. Então, o verdadeiro sábio, ele é a pessoa que está aberto à mudança, aberto a aprender, aberto a ser transformado. Isso fica muito claro. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 6 versículos curtos para você ter uma ideia do que eu estou falando. Segundo a Nova Versão Internacional, Provérbios 1, 5 diz: se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Versículo 8, capítulo 1. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. 4:1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. 4:10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. 5:7. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. 8:6. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. E por último, 8:33. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Todos esses estão de acordo com a Nova Versão Internacional. Se a gente lê a Nova Versão, a NVT, esqueci como é que fala. Diz assim, 1:5, repetindo: o sábio que os ouvir se tornará mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Em contraste com o outro que fala: ouça, meu filho, a instrução. Não. Se o sábio lhes der ouvido. Aqui digo: o sábio que os ouvir. Versículo 8, capítulo 1. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução do seu filho. Ou seja, ouçam, meus filhos, a instrução preste atenção no que eu estou falando aqui. Preste atenção, ouça. 4:1. Meus filhos, ouçam quando seus pais lhes ensinam, prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Meu filho, 4:10. Ouça as minhas palavras e as ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Ouçam minhas instruções e sejam sábios, não a desprezem. Ou seja, o que é o livro de Eclesiastes? É um grande chamado a aprender. O sábio é aquele que está buscando aprender. É que está atento à sua vida, que está atento ao que faz, ao que diz, a ter uma coerência de vida. O tolo não. O tolo segue o vento. Fala uma coisa, faz outra e por aí vai. Agora, muito importante, o que não é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios, presta atenção no que eu vou dizer, que eu vou falar uns negócios duros aqui, hein? Quem cresceu no nosso ambiente evangélico pode se escandalizar um pouco. Então presta atenção no que eu vou dizer. O livro de Provérbios não é um manual com dizeres que, se aplicados, trarão prosperidade e felicidades garantidas. Ok? Não é um manual. Sim, um dos objetivos do livro de Provérbios é que as pessoas tenham uma vida boa, porque ouviram os conselhos divinos e agiram de acordo, obedeceram à lei divina, e por isso atraíram bênçãos para suas vidas.
Mas nós não podemos achar que as palavras desse livro são como palavras mágicas, como amuletos de sorte, que vão automaticamente resultar em A, B, C, em bênçãos e bênçãos e bênçãos. Sabe, eu digo isso por quê? Porque certa vez eu ouvi um consultor financeiro, olha isso, dizendo assim: você quer estabilidade financeira? Siga as palavras do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, em Provérbios e em Eclesiastes. Então deixa eu te falar, meu querido, minha querida, primeiro de tudo, não faça isso. Me ouça, não desliga. Sabe por quê que eu digo não faça isso? Porque muitas instruções dadas nesse livro, elas não se aplicam na nossa realidade de hoje. Por quê? Porque eles se baseiam em outro tipo de sociedade, outro lugar, outro tempo. O papel da mulher era outro, a estrutura de poder era outro, não existia voto, era império, rei, sabe? A relação de trabalho era outra, eram escravos, eram vassalos, ninguém era assalariado com direito trabalhista. Sabe? Então, certas orientações que talvez a gente leia aqui e ali, a relação com os inimigos era guerra na mão, não tinha negócio de ONU, não tinha diplomacia, não tinha... Era outra história. Então, assim, a gente não pode levar ao pé da letra, por isso que eu digo que não é um manual. O manual a gente lê e obedece. Você não vai pegar um manual de montar um móvel e fazer do seu jeito. Se você não obedecer o que está ali, acabou. Você não vai olhar um manual de montar um móvel, se inspirar nele e criar uma maneira nova, ou adaptar para você montar um móvel. Não, você tem que fazer aquilo que está ali. A obediência ao manual é uma obediência literal. Então não leia o livro de Eclesiastes ou de Provérbios de maneira literal. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. É preciso ler os provérbios, meditar sobre eles e buscar em Deus a aplicabilidade daquela palavra de sabedoria na sua vida, no seu dia a dia. Ou seja, o livro de Provérbios não é um manual a ser seguido, mas é uma coletânea de dizeres que querem inspirar, essa palavra fundamental, inspirar o seu modo de viver para que a sua vida seja boa. Há uma grande diferença aí. Você obedecer o manual e você ser inspirado pela palavra de sabedoria. O que o livro de Provérbios não é? Não é um manual infalível de dizeres ditados por Deus, presta atenção no que eu estou falando, ou escritos pelo homem mais sábio do mundo, que foi a premissa daquele consultor financeiro. Então, que fique claro uma coisa aqui. Primeiro, Salomão não foi o único a escrever o livro de Provérbios. Eu já citei outros autores, como o rei Lemuel, os servos de Ezequias, entre outros. Segundo, é muito comum nos livros históricos do Antigo Testamento você ler trechos exaltando um rei e outros textos expondo os seus pecados e escândalos. Por quê? Muitas vezes simplesmente pelo fato de que um escriba favorável ao rei escreveu uma parte e a outra parte foi escrita por escribas que não eram favoráveis ao rei. Principalmente quando Israel se dividiu entre norte e sul. Então quem morava em Judá claramente escrevia favorecendo Judá, e quem morava no norte escrevia favorecendo a visão do norte. Tá? Isso era muito claro. Então, muitas das palavras de exaltação a Salomão são um pouquinho exageradas. Por quê? Porque são escritas pelos seus escribas, que ou gostavam dele, ou tinham medo dele, porque Salomão foi um imperador implacável e poderoso, que construiu fortuna e expandiu o reino a partir de quê? De opressão das nações vizinhas, das nações vassalas. Né? E por último, vamos pensar comigo. Muitas das sabedorias de Salomão são legais, mas tem muita coisa que você sabe mais que ele. Simples. São milhares de anos de diferença. Hoje a gente tem a ciência. O que o Salomão sabe sobre multiverso? Tem alguma coisa sobre multiverso? Tem alguma coisa sobre eutanásia? Tem alguma coisa sobre cocaína? Tem alguma coisa sobre vício em drogas? Tem alguma coisa nos provérbios sobre ópio?
ou medicina, tem alguma coisa sobre Covid-19? Claro que não, é um texto milenar. Né? Então existem coisas que Salomão sabia. Então Salomão era o homem mais sábio do mundo naquele contexto, naquele tempo, naquela época. Tem coisas que você, meu irmão, minha irmã, sabe muito mais do que Salomão, porque ele não tinha acesso à informação que você tem hoje. Então, assim, leia o livro de Provérbios contextualmente, né? Ou seja, o livro de Provérbios não é um manual infalível de dizeres ditados por Deus. Foram homens que escreveram, tá bom? Não foi Deus ditando. E nem um manual escrito pelo homem mais sábio do mundo, tá bom? Salomão não é o homem mais sábio do mundo. Pode ter sido em algum momento da história, não é mais. Muito bem, continuamos. As palavras do livro de Provérbios não devem ser levadas ao pé da letra. Ficou muito claro já isso, não quero me repetir. Elas devem servir de inspiração para a sua vida, para a sua prática de fé. Eu vou dar só um exemplo aqui, que é o capítulo 1, a gente leu. Capítulo 1, versículo 8 de Provérbios diz: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe. A gente pode levar isso ao pé da letra? Não, claro que não. Existe pai que tem instrução ruim. Existe mãe que tem instrução ruim e deve ser desprezado suas orientações. É simples, né? Existe pai que pode querer te orientar ou te ensinar que é bom você beber, te dar cerveja quando você é menor de idade, entendeu? Ou uma mãe te ensinar que você deve usar o seu corpo como mulher para conquistar benefícios dos homens, né? E por aí vai. Tem um monte de conselho ruim que vem dos pais e vem das mães. Então não é para você obedecer literalmente, certo? É óbvio. Ele está falando aqui de você respeitar e honrar seus pais. Isso aí ninguém está contrário a isso. Mas você não pode ler a Bíblia literalmente. Porque se você lê literalmente, quando fala assim, não despreze a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe, se eles te ensinam porcaria, você vai ter que fazer o quê? Obedecer. Não, você não tem que obedecer ensino ruim, seja de quem for, nem meu, tá bom? As palavras de sabedoria desse livro, Provérbios, não estão acima dos evangelhos e da mensagem de Jesus. Isso é fundamental. Outra questão, Salomão viveu séculos antes de Jesus. Então, se Jesus, sabe, Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Você acha que ele foi mais sábio que Jesus? Não, nem eu. Então, caso você encontre algum dizer, algum ensinamento no livro de Provérbios que se opõe aos ensinamentos de Jesus, despreze esse ensino. Ele não é válido, né? Jesus é o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Ele é o filtro pelo qual nós lemos as Escrituras. Tudo que contradiz o que Jesus ensinou deve ser ou descartado ou analisado com muito cuidado para ver se existe alguma conexão que a gente não vê naturalmente, mas com bastante meditação. Às vezes, talvez você encontre uma conexão com as palavras de Jesus. Ou seja, deixa eu concluir aqui. Quero concluir com bastante clareza que o livro de Provérbios ele tem o claro objetivo de inspirar a cada um de nós a vivermos de maneira íntegra e sábia, alinhados com a vontade de Deus. Esse é o objetivo do livro de Provérbios. A verdadeira sabedoria não está na quantidade de informações que você tem, mas na sua capacidade de ouvir e continuar aprendendo. Ou seja, o verdadeiro sábio é humilde, é um aprendiz, é um discípulo. E esse ensinamento fica muito claro, né, no versículo que eu abri a pregação, versículo 10 do capítulo 9, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Por quê? Porque Deus é tão maior do que tudo que nós pensamos e imaginamos, que sim, ele deve ser temido. Deus tem o poder de fazer o que ele quiser. Então isso deveria gerar um temor em nós. E é justamente por isso, esse temor, que nós buscamos obedecer a Deus e aos seus preceitos.
Mas o entendimento é quando nós vivemos, nós experimentamos aquela coisa. Então, por exemplo, nós sabemos que Deus quer que nós ajudemos os necessitados. Isso é um conceito, é um princípio de sabedoria. Deus quer que eu ajude as pessoas. Então, eu guardo esse conceito aqui na minha cabeça. Agora, é um pouco difícil vivenciar esse conceito. Verdade ou mentira? Tanto que, na maioria das vezes, nas igrejas, quando se chama para um louvorzão, vai um número X de pessoas. Quando se chama para servir uma sopa para mendigo, vai 10% daquele número de pessoas. Porque todo mundo sabe que Deus quer que a gente ajude os pobres, mas estar lá fazer um pouquinho mais difícil. E aí o que é interessante? Quando a pessoa decide fazer, encontra aquele tempo e energia para ir lá servir aos pobres, ela volta dizendo o quê? Nossa, eu acho que eu que precisava. Parecia que eu precisava mais do que a pessoa. Parece que eu fui mais abençoado do que a pessoa que recebeu as nossas doações. Por quê? Porque a pessoa passa a entender, deixa de ser um conhecimento, passa um princípio de sabedoria e passa a ser conhecimento prático. Deixa de ser uma coisa teórica e passa a ser algo vivido, experimentado. E é por isso que, quando nós temos esse encontro com Jesus, o encontro com a graça de Deus, experimentamos o perdão, a certeza da salvação, nós tornamos uma ideia de que Deus é algo poderoso, superior, e passamos a entender, a conhecer a Deus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, o livro de Provérbios, fechando aqui, portanto, tem preceitos que nos inspiram a viver de uma maneira que vai agradar a Deus, mas que fundamentalmente pretende nos fazer entender, experimentar quem é Deus, mais de Deus. Então, as palavras de Provérbios, lembre-se, não são amuletos, nem mágica, nem um manual. São reflexões de pessoas que tiveram experiências na vida, que querem nos ajudar a evitar os caminhos dos tolos, dos que ignoram a Deus, dos que pensam que sabem de tudo, dos que são autossuficientes. Então, eu quero te convidar a se inspirar na palavra de Deus. O desafio para a gente esse mês é o seguinte: eu quero que todos nós venhamos a ler o livro de Provérbios todo até o fim do mês. São 31 capítulos, são 30 dias no mês. Então, se você ler 1,5 capítulo por dia, você vai conseguir ler tranquilo. Já passaram alguns dias, porque hoje é dia 5. Então, você escolhe como você quer fazer. Se você quiser ler os 5 dias e a partir daí ler 1 por dia, tudo bem. Faz a sua matemática. Mas vamos ler esse livro de Provérbios inteiro até o fim do mês. E eu quero que, cada vez que você lê, que você busque identificar um versículo, um provérbio, aquele que fala mais ao seu coração. E aí você medita sobre esse versículo e, se possível, escreva a sua meditação. Escreva por que aquele versículo tocou o seu coração. E aí, se você puder, você compartilha isso com alguém, seja via WhatsApp, seja num telefonema, numa conversa, né? Ou se você quiser fazer um post no Instagram ou no Facebook, talvez o post só com versículos já basta, mas se você quiser colocar em uma frase algo que foi falado ao seu coração, faça isso. Vamos nutrir em nós esse hábito, né, de ler e de meditar e de buscar sabedoria de Deus, de aprender de Deus, né? E a minha esperança é que no final do mês, ou talvez no primeiro culto do mês seguinte, eu consiga fazer um compilado de vídeos com os testemunhos de vocês para a gente usar no culto online. Eu acho que ia ser muito legal, tá bom? Então é isso. Naveguemos juntos nas inspirações desse livro maravilhoso que é o livro de Provérbios. Semana que vem tem mais. Que Deus abençoe a sua semana, que você busque a sabedoria do alto, que você busque a humildade para continuar aprendendo dia após dia como agradar a Deus e como viver de uma maneira frutífera e próspera, abençoando as pessoas ao seu redor. Amém? Fica com Deus. Até a próxima semana.